Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. As aulas falam sobre as questões processuais, as contestações, as fases de recurso e muito mais. Quem dá o curso pra gente é o professor Marcelo Sibim. Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Sibim aqui. Iniciaremos hoje a terceira aula do nosso tema, das respostas da reclamada. Hoje trataremos, até o momento, buscamos elucidar aos alunos, desde a fundamentação, os princípios norteadores constitucionais, da contestação, das possibilidades de defesa da reclamada. Passamos pelas prejudiciais de mérito, as preliminares processuais, todos os itens referentes à questão prévia da contestação, bem como a defesa de mérito e a efetiva resposta dentro da esfera trabalhista. Na aula de hoje, trataremos das questões processuais referente às reclamadas, quais sejam protestos, comparecimento em audiência, alegações finais, réplica e prova pericial. São temas de extrema relevância, os quais merecem a atenção do aluno que busca aprovação junto a concursos públicos e o exame da ordem. Iniciaremos a nossa aula hoje sobre a questão dos protestos. O protesto em si, ele é o ato em que o advogado toma dentro da audiência referente a alguma situação em que o magistrado impediu ele de exercer o direito. Vamos dar um exemplo. O magistrado, você faz uma pergunta à sua testemunha e o magistrado indefere. Ele fala, não, doutor, eu não vou conceder a sua pergunta. E imediatamente, sob pena de preclusão, o advogado tem que, excelência, solicita o protesto desta situação, ou seja, deste indeferimento. É assim que o processo o protesto funciona na prática, ou seja, é a demonstração da indignação do advogado perante um ato do juiz em audiência, ok? A importância do protesto, o qual é simplesmente prático, ocorre somente dentro das audiências trabalhistas, a importância dele é tamanha, uma vez que o advogado, em não estando satisfeito, ele deve apresentar esse protesto no intuito de que, manifestando a sua indignação para proceder com a menção deste protesto em sede recursal. Como nós sabemos, a Justiça do Trabalho segue totalmente na questão do recurso sobre o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, o qual nós mencionamos na aula anterior. Por este princípio, a decisão interlocutória, ou seja, aquela decisão tomada no curso do processo, que não é nem definitiva e nem terminativa, ela, em tese, ela não tem possibilidade de recurso. Por isso, o protesto é importante. O protesto é importante na audiência para registrar a insatisfação do patrono da reclamada, referente a um indeferimento ou algo nesse sentido, bem como fazer um exame efetivo desta matéria do protesto, né, a fim de levá-la em sede recursal. E aí, nesta situação, ou seja, quando de um RO, na fase de conhecimento, ou de um agravo de petição na fase de execução, nesta situação, em sede preliminar do recurso, o advogado da empresa reclamada fará a menção do protesto, ou seja, desembargador, eu gostaria de mudar esta questão, uma vez que eu constei meu protesto. O protesto em si, geralmente, como eu disse, na prática, ele é de forma oral. No ato da audiência corriqueiro, em havendo um indeferimento, o advogado levanta a mão e fala, protesto, excelência, por favor, conste o protesto em ata. O juiz constará o protesto, quase 100% das vezes. Contudo, existe a forma do protesto escrita, ou seja, escrita e fundamentada. Essa situação pode ocorrer, seja por uma manifestação do próprio advogado, bem como de uma exigência do magistrado. Isto é, ele informa ao advogado, doutor, o protesto, então, sobre essa questão deve ser fundamentado e por escrito. Então, o advogado utiliza-se desses meios, faz todo o conteúdo probatório e consta o protesto. Isso também é muito interessante porque, além de mostrar a indignação, esse protesto por escrito serve como base para a alegação em segunda instância, perfeito? Assim, a sua alegação em eventual recurso, em sede recursal, será muito mais fácil, porque você já vai ter como base essa situação do protesto.
quando ele é de forma escrita e deve ser fundamentado. Nessa a questão do protesto, é importante levantar 2 pontos. O primeiro, referente que quando ele não é feito, quando o protesto ele não é executado pelo advogado, implica-se em concordância tácita, ok? O que é uma concordância tácita? A concordância tácita é quando você simplesmente concorda sem falar. Resumindo, você está concordando com o ato do indeferimento do juiz. E essa situação, se não for alegada efetivamente naquele momento, torna-se precluso o seu direito. O seu direito a alegar o protesto é precluído. Sendo assim, ele deve ser feito no primeiro momento. Ele não pode esperar no fim da audiência, excelência, eu gostaria de colocar protesto dessa pergunta que o senhor indeferiu. Não. Ele é um ato do momento, para que não ocorra a concordância tácita. Dessa forma, você demonstra a sua indignação de maneira direta e específica ao magistrado. Perfeito? Passando do protesto, encerrando essa questão, que é importante, como eu disse, devido à magnitude que isso causa em sede recursal, nós vamos falar agora um pouco sobre o comparecimento das testemunhas na Justiça do Trabalho. Essa é uma questão que ela é muito diferente do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil estipula um rol, estipula qualificações, o magistrado geralmente determina que a parte que tiver interesse em ouvir as testemunhas peticione nos autos. Então, assim, é um procedimento completamente diferente do que nós estudamos agora. O processo do trabalho, nessa questão das testemunhas, ele é muito mais célere, muito menos formal. Por quê? Comparecerão as testemunhas independente de intimação. No processo civil, a testemunha ela tem que ser intimada por carta ou, dependendo dos casos, por oficial de justiça. No caso da Justiça do Trabalho, a testemunha comparecerá independente de intimação, o que também facilita muito em, eventualmente, a reclamada num rito ordinário, que você é permitido 3 testemunhas, uma não pode comparecer, você substitui, não tem nenhum problema. Essa informalidade no processo do trabalho é muito benéfica à atuação do advogado nessa situação. Perfeito? Cumpre destacar também que essa situação das testemunhas no processo do trabalho, ela é alterada conforme o rito, ok? Temos aqui o rito ordinário e o rito sumaríssimo. As nuances de um e de outro parecem similares, contudo, nem tanto. No rito ordinário, conforme o artigo 825 da CLT, as testemunhas comparecerão, como já dito, independente de intimação. Não comparecendo, serão intimadas e podem ser conduzidas coercitivamente, sob pena de multa, no caso aplicada pelo 730, caso não justifiquem a ausência. Ou seja, na audiência, se a sua testemunha não compareceu, você informa o juízo. Excelência, eu gostaria de intimá-la. Na própria ata da audiência, o magistrado vai inserir, ele vai solicitar, neste momento ele solicita os dados da testemunha, ok? Você insere e a ata da audiência tem a força de intimação. Colherá a assinatura dessa testemunha na ata da audiência e ela está ciente que ela deverá prestar o depoimento. Isso no rito ordinário. Já o rito sumaríssimo, conforme o artigo 852-H da CLT, é um pouco diferente. Lá, as testemunhas também comparecerão independentemente de intimação. Contudo, somente será intimada a testemunha que não compareceu na primeira audiência em caso de convite formalmente realizado. O que acontece? O convite formalmente realizado, como nós dissemos, é um convite, é uma carta-convite na prática, em que você, na qualidade de advogado, seja do reclamante, seja da reclamada, procede com uma carta-convite, delimitando tudo o que vai acontecer no que tange ao comparecimento, solicitando que ela compareça no dia tal, qualificando ela com nome, documentos, endereço, tudo, e ela dá um ciente, ou seja, isso é uma carta-convite. A testemunha no rito sumaríssimo foi convidada a comparecer. Contudo, ela não compareceu. Nesta situação, somente com a carta-convite. É diferente do ordinário. No rito ordinário, essa situação é completamente diversa. No rito ordinário, existe a possibilidade de não apresentar a carta. Aqui não. No rito sumaríssimo é necessária a carta, ok? E
E mesmo assim, mesmo nessa situação em que a testemunha não compareça, ela será intimada e o rito seguirá do ordinário. Será intimada sob pena de multa e poderá ser conduzida coercitivamente. Perfeito? A diferença também que nós dizemos, como eu falei há pouco, é que no CPC existe essa exigência do rol, ou seja, o rol de testemunhas que você pretende ouvir nos autos. Então, o processo civil, ele exige isso. Já o processo do trabalho, não. Contudo, nós temos que atentar para um fato. Uma vez que o processo civil é aplicado, como nós sempre dizemos, de forma subsidiária perante a Justiça do Trabalho, lá existe essa formulação, ok? Conforme o artigo 451 do Código de Processo Civil, lá existe. Aqui na CLT, não. Entretanto, em o magistrado manifestando, através de um despacho, solicita aos patronos das interessados que providenciam o rol. Nós temos que providenciá-lo na Justiça do Trabalho, sob pena de preclusão e não ser ouvidas as testemunhas, ok? Então, ele não solicita geralmente, mas se solicitar, há essa necessidade, perfeito? No que tange a esse rol, eventualmente, ele solicitando essa questão do rol, compete deixar claro que ele deverá seguir o artigo exatamente conforme a letra da lei. Perfeito? No artigo 450 do CPC, ele é bem claro ao dizer o rol contendo todos os documentos, qualificações da testemunha que deverá prestar depoimento. Nesse sentido, conforme o artigo 450, compete a nós agora elencar todas as qualificações, quais sejam nome completo, profissão, estado civil, idade, CPF, RG, endereço completo da residência e do local de trabalho. Esse rol é taxativo e, se não constar essas qualificações de forma inteira, completa, isso é passível de nulidade. A outra parte em que, ao receber o rol, uma vez que ele foi solicitado, que ele é prévio, ao receber este rol, se porventura ele identificar o advogado da outra parte, não, mas espera aí, ele não apresentou o RG, não consta aqui a profissão da testemunha. Nulidade. Ele vai entrar com uma petição, solicitar que o juiz indefira a oitiva daquela testemunha sob o argumento de que não foram cumpridos os requisitos elencados no artigo. Essa situação complica, uma vez que a testemunha não ouvida ante um conteúdo probatório, ela pode, vamos dizer assim, desestabilizar toda uma contestação bem feita. O testemunho, quando previamente estipulado, quando previamente inserido no conteúdo probatório, é de extrema importância e necessidade. E uma vez não ouvida, essa testemunha resta prejudicada. E por fim, compete dizer que os testemunhos, eles sempre vão ser perante o juiz da causa. Como nós falamos na aula passada, a testemunha, ela é sempre inquirida pelo juiz. Ou seja, o advogado faz a pergunta ao juiz e o magistrado faz a pergunta à testemunha. Perfeito? Contudo, existem algumas exceções, poucas, mas existem, em que a testemunha ela pode ser ouvida fora do juízo. Primeiro exemplo, nós temos aquelas que depõem antecipadamente, ou seja, produção de prova antecipada. Exemplo, a testemunha vai ser ouvida na audiência no dia tal. Contudo, ela tem uma viagem a trabalho marcada para o exterior. Então, na data daquela audiência, não existe a possibilidade dela comparecer. O que o advogado faz? Ele menciona, comprova isso nos autos, obviamente, e o juiz defere a oitiva dela antes. Pode ser que não seja o juiz presidente da causa, como é o exemplo que nós demos, que geralmente é ele. Contudo, comporta exceções como essa que nós demos o exemplo. Aí ele será ouvido, essa testemunha ela será ouvida por um outro juiz de forma antecipada, como pedido de produção de prova antecipada, e o seu depoimento terá tanta validade quanto o dos outros, ok? Em seguida, nós temos a possibilidade também da testemunha ser ouvida por carta precatória.
Qual seja, a testemunha ela está em outra comarca, ela está numa comarca diversa da onde a ação foi proposta. Sendo assim, devido à dificuldade de locomoção, devido à dificuldade muitas vezes ao trabalho, a pessoa às vezes não tem essa condição de se deslocar até aonde está efetivamente a reclamação trabalhista, uma vez que há essa possibilidade da dificuldade, será necessário ouvi-la mediante carta precatória. Essa carta precatória ela vai ser expedida para o juízo deprecado. Deprecante é quem envia, deprecado é quem recebe. Nesse juízo deprecado, o juiz titular da vara ou eventual substituto que esteja irá ouvi-lo através de uma audiência de instrução. Ele designará dentro dessa precatória uma audiência de instrução e vai ouvi-lo, a fim de que, após colher o depoimento, ele vai remeter esses autos à vara de origem, perfeito? O qual vai ser encartado e complementado com os demais conteúdos probatórios que foram feitos até então, ok? E existe uma última situação em que a testemunha poderá ser ouvida fora do juiz da causa, fora a presença dele, que é por motivo de doença. A doença, muitas vezes, quando ela é incapacitante, ela não permite que a pessoa se desloque a algum local. Né? São fatos supervenientes que podem acontecer em qualquer tipo de processo. Perfeito? Esta situação autoriza, desde que comprovada, autoriza a parte solicitar que o juiz ouça essa testemunha, ou seja, ele vai ouvir essa testemunha muitas vezes na própria residência. Muitas vezes a pessoa ou já houve casos, na prática da pessoa está internada e há autorização do magistrado. Geralmente, há magistrados que até se deslocam até o local para ouvir. Contudo, geralmente ele encaminha um serventuário de sua confiança. Um oficial de justiça estaria presente, todos dotados de fé pública. Então, aí ela vai ser ouvida no local. Perfeito? Existe essa possibilidade como uma das exceções a não prestar o depoimento perante o juiz da causa. Agora passaremos sobre um quiz referente ao que discutimos até o momento na aula. Vamos lá. Sobre as audiências trabalhistas, com base nas normas aplicáveis, é correto afirmar: A. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, não podendo ser requeridas a requerimento das partes ou advogados. B. O juiz, à hora marcada, declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe de secretaria ou escrivão a chamada das partes, havendo uma tolerância de 15 minutos após a hora marcada. C. Estas serão públicas e realizar-se-ão em dias úteis, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. D. A ausência injustificada do reclamante ou de seu advogado à audiência importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Veremos agora a resposta efetiva da questão. Letra C, a resposta correta. Estas serão públicas e realizar-se-ão em dias úteis, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Como eu tenho costume, até pelas outras aulas, eu gosto sempre de elucidar nas questões por que motivo está correta a letra C e por que razão as outras estariam incorretas. Nesta situação da questão, mais uma vez, a gente enfrenta uma letra de lei. Eu costumo dizer que para os alunos que estão prestando concurso público e principalmente aos alunos que estão prestando a prova da OAB, é muito necessária a letra da lei. Muitas questões são embasadas na letra da lei, como é o caso. A resposta certa é a C porque o artigo 813 da CLT é taxativo. Nele consta exatamente da forma que está. As audiências serão públicas e realizar-se-ão em dias úteis, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Perfeito? Essa questão, letra de lei, artigo 813 da CLT. Seguindo com a nossa aula, nós partiremos agora para a questão da réplica. A réplica, eu sei que ela é um ato, todos nós sabemos, ela é um ato por parte do reclamante, né? Geralmente.
Contudo, é importante constá-la para entender toda a dinâmica do processo do trabalho. Tudo que passa referente à audiência é muito importante. Sendo assim, apresentada a contestação por parte da reclamada, o reclamante terá seu direito à réplica. A réplica é o quê? A réplica, basicamente, é uma manifestação um pouco mais sucinta das alegações feitas pelo reclamado, ok? Em que o reclamante procederá com a manifestação efetiva do que consta nos itens da contestação. Essa réplica ela também tem como origem o princípio do contraditório e da ampla defesa, que nós tanto falamos referente ao artigo 5º, inciso 55 da CF. Por quê? Sem eventualmente o cumprimento dessa manifestação, poderá ser alegada a nulidade, poderá anular todo o processo feito até o momento. Então, há necessidade do cumprimento dessa situação réplica, ou seja, da réplica por parte do reclamante. No âmbito do processo civil, é um pouquinho diferente. Lá no processo civil, a réplica já ocorre por determinação judicial. Muitas vezes, na prática, não passa nem pelo magistrado, ou seja, apresentada a contestação pelo requerido, porque estamos no Código de Processo Civil, apresentada a contestação, o próprio serventuário já promove um ato ordinatório solicitando a manifestação da contestação, que é a réplica, ok? Já no processo do trabalho, muda-se um pouco. Uma vez que, conforme o artigo 845 da CLT, e esse é um artigo muito importante referente às audiências, as quais nós discutiremos um pouco mais à frente, todos os atos serão concentrados na audiência. A audiência a qual geralmente é marcada como una, ok? Sendo assim, a contestação, a réplica, a reconvenção, a testemunha, os protestos, as exceções, tudo ocorre dentro desta audiência, perfeito? Então, o que ocorre na prática efetiva, quando apresentada a contestação, imediatamente o juiz da causa solicita ao advogado da parte reclamante que ele manifeste sobre a contestação, ou seja, que ele apresente a sua réplica, perfeito? Essa réplica, ela acontece geralmente de forma oral, ou seja, o advogado tem um acesso através do sistema de cada TRT, ele tem esse acesso, ele verifica a contestação, ele olha os documentos da contestação, verifica o que ele pode alegar e o que ele não pode e faz oralmente, perfeito? Na Justiça do Trabalho são raros os casos onde há o deferimento do prazo para a réplica. Como eu disse, no processo civil há o prazo, que é o mesmo da contestação. Contudo, no processo do trabalho, a gente tem essa questão, conforme mencionado no artigo 845 da CLT, da unidicidade dos atos dentro da audiência. Assim, é muito raro o juiz deferir. É muito raro. Dessa forma, o ideal é que o advogado já esteja preparado, que ele tenha o acesso antes à documentação, perfeito? Antes à contestação e vá preparado para a audiência, ok? Lembrando que essa situação ocorre no rito ordinário. Já o rito sumaríssimo, na prática, o juiz costuma deferir esse prazo de 10 dias. Na prática, no rito sumaríssimo, o prazo será de 10 dias quando deferido pelo magistrado. Não é um dever, é que ocorre, perfeito? Ocorre na prática. Não é um dever, não é uma outorga do magistrado. Sendo assim, por cautela, é sempre bom que o advogado já esteja preparado para apresentar a sua réplica. Nesse sentido, e o que o advogado do reclamante, na maioria das vezes, pode alegar na sua réplica? Ele vai alegar as questões impugnando inicialmente as preliminares e as prejudiciais de mérito, como dizemos, uma vez que elas podem bloquear o andamento do feito, impedir o andamento do feito ou mesmo julgar o feito sem ou com resolução do mérito. Então, cabe ao advogado do reclamante manifestar sobre essas preliminares e prejudiciais de mérito. Ele também, geralmente, fala sobre alguns pontos controvertidos. Lembra que nós falamos na outra aula de uma situação que ocorre. Exemplo, o reclamante alegou que ele não recebeu as verbas rescisórias, que ele fazia horas extraordinárias e adicional noturno. Vem a empresa e contesta esses pedidos e alega dentro da sua contestação que o reclamante deixou de cumprir o aviso prévio.
Ou seja, é um fato novo arguído pelo advogado da reclamada que deverá ser contestado na réplica pela parte reclamante, perfeito? Sob pena de preclusão. Uma vez que a reclamada trouxe em sua contestação um fato novo referente ao pedido do reclamante, há essa real necessidade de fazer a manifestação ali, perfeito? E naquele momento, sem possibilidade de fazer posteriormente, sob pena de preclusão, ok? Trataremos agora de um tema, seguindo mais essa questão processual, essa questão dinâmica do que acontece na audiência trabalhista. Nós vamos entrar num tema de extrema relevância, que é a prova pericial. O tema da prova pericial, eu costumo dizer que é um tema delicado, com muitas nuances, mas que ele é imprescindível na Justiça do Trabalho. Basicamente, se nós formos analisar uma questão de proporção, hoje em dia, mais de 60% das reclamações trabalhistas possuem perícias, seja ela para identificar insalubridade, periculosidade, perícia médica, dentre outras, ok? Em si, para explicar melhor essa situação, o que consiste uma prova pericial? O que seria, professor, uma prova pericial? A prova pericial, ela tem uma importância, como eu disse, absurda no processo, e ela é composta de laudos, manifestações, ela consiste basicamente em fazer exames, vistorias, avaliações do que for, ok? Na prática corriqueira trabalhista, a maioria das provas periciais está coligada para auferir a questão da insalubridade e da periculosidade. A insalubridade, nós entraremos, é um direito material que não cabe, mas para fins de estudo, a insalubridade é o local de trabalho onde há algum agente nocivo, perfeito, em que o empregado não pode ficar exposto. Sendo certo que, para averiguar se o ambiente efetivamente é insalubre, cabe a um perito comparecer no local, avaliar a situação e determinar o grau. A salubridade ela pode ser deduzida, ela pode ser determinada pelo perito em 3 graus, 10% leve, 20% médio e 40% alto. Perfeito? Essa é a insalubridade. Já com relação à periculosidade, ela é para pessoas que trabalham em ambiente que há possibilidade de explosivos, que há umas situações com inflamáveis. Essas pessoas, havendo uma prova pericial, constatando o agente perigoso, o perito determinará que aquele local é um local perigoso e o empregado receberá um adicional de periculosidade, como ocorre no adicional de insalubridade, que são naqueles percentuais que eu falei. Aqui nós temos um único percentual, 30% do salário efetivo do funcionário, sendo que 10, 20 ou 40% da insalubridade é sobre o salário base, o salário mínimo da categoria. Já a periculosidade é 30% sobre o efetivo salário do empregado, ok? O que determina essa situação da prova, como nós dizemos, são os fatos narrados pelo empregado na inicial, bem como os fatos narrados pelo empregador em sua defesa. Ou seja, não existe a possibilidade de realizar-se uma prova pericial, seja ela de qualquer situação que for, sem que haja menção dela nos fatos narrados pelo reclamante, bem como menção dela na situação quando ela é alegada pelo reclamado. Não tem como a pessoa solicitar apenas adicionais de hora extra, adicional noturno e um outro eventual benefício de comissões ou gratificações, sendo que para isso não há essa necessidade da prova pericial. Existem alguns requisitos para o deferimento dessa possibilidade da prova pericial. Quais sejam? Primeiro, imprescindibilidade de conhecimento técnicos e científicos. E segundo, necessidade real de que os fatos precisam da prova para serem confirmados. Tá? Por esses requisitos, a gente tem uma base. Exemplo, o primeiro, imprescindibilidade de conhecimentos técnicos e científicos. Assim,
só pode fazer uma prova pericial quem é hábil para tanto. Não é qualquer pessoa, é um perito nomeado pelo juízo, ok? Esse perito, quando nomeado, ele tem que estar apto a fazer a prova. Não adianta solicitar uma prova de insalubridade a um perito contábil, a uma perícia médica, correto? Então, é um perito específico. E, em seguida, nós temos o segundo requisito, da necessidade real de que os fatos precisam da prova para serem confirmados, como é o exemplo que nós citamos, da insalubridade e da periculosidade. Não existe outra forma de se comprovar insalubridade e periculosidade sem a prova pericial. Ou seja, ela é imprescindível para delimitar a questão pleiteada pelo reclamante ou mesmo pelo próprio reclamado em audiência. Perfeito? Seguindo, existe também uma questão referente a quando ela é indeferida, ou seja, quando que o magistrado efetivamente pode indeferir um pedido. Indeferimento de prova pericial passível de protesto em audiência, como dissemos nessa aula. É mais um exemplo, ou seja, em um magistrado indeferindo essa prova pericial, caberá protesto. Perfeito? Sob pena de preclusão e não arguição mais em sede de recursão. Ela poderá ser indeferida quando? Primeiro, prova do fato de não depender de conhecimento técnico. Segundo, for desnecessária em vista das provas nos autos. Terceiro, sua realização for impraticável. Como exemplos, eu vou citar basicamente o que acontece corriqueiramente nas audiências do trabalho. A prova, o primeiro exemplo, prova do fato não depender de conhecimento técnico. Ou seja, é uma prova que não tem necessidade. Não há necessidade de fazê-la, uma vez que não demanda um conhecimento técnico por parte de um perito. A prova ela não tem essa necessidade. Resumindo, ela será indeferida. Ok? Na segunda questão, for desnecessária em vista das provas dos autos. Exemplo, prova emprestada. Já existe em outro processo um laudo similar, no mesmo local de trabalho, referente ao mesmo pedido. Um reclamante, ele entra contra uma empresa. A empresa vem e apresenta em sua contestação, solicitando um pedido de prova emprestada. Excelência, nesse mesmo pedido, o reclamante é similar, trabalhava na mesma função, recebia os mesmos valores do atual reclamante. Sendo assim, solicito que essa prova venha encartada aos autos. Resumindo, não haverá essa necessidade de realizá-la, caso o juiz defira. E exemplo do terceiro, sua realização for impraticável. Perícia em algum objeto que não exista mais, ou algum objeto não encontrado. Existem muitos casos também na Justiça do Trabalho da perícia de veículos. É incerto. Se ele estiver em local incerto, se ele já tiver sido destruído, muitas coisas podem acontecer. Então, quando sua realização for impraticável. Iremos agora a um breve quiz sobre essa questão e retomaremos as provas periciais. Vamos lá. Em relação à prova testemunhal, como falamos há pouco, é incorreto afirmar: A. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, ficando sujeita, em caso de falsidade, às penas da lei. B. Os depoimentos das testemunhas serão transcritos em sua integralidade, não podendo ser feito resumo dos mesmos. C. As testemunhas que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. D. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Veremos agora a resposta desse quiz. A resposta correta é a letra B. Os depoimentos das testemunhas serão transcritos em sua integralidade, não podendo ser feito resumo dos mesmos. Por que ela está correta? Na realidade, mais uma vez, eu sempre atento meus alunos, leia a resposta, volte no enunciado. Leia a resposta segunda e volte no enunciado. O enunciado delimita muito, pessoal, muito. Então, nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. A questão é, em relação à prova testemunhal,
é incorreto afirmar. Perfeito? Vamos lá. Por que que a A está errada? Na realidade, a A está correta. Por quê? Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, ficando sujeita, em caso de falsidade, às penas da lei. Está correto, ok? Está correto. Na audiência, da audiência que ocorre dentro da Justiça do Trabalho, mesmo não havendo a necessidade, não existindo o rol, como nós dissemos há pouco, no ato que ela ingressa na audiência, imediatamente o serventuário, o escrevente do magistrado, solicitará dela o documento. Então, ela será qualificada e o juiz que está presidindo a audiência alertará ela sobre eventual falso testemunho e as penas da lei. Está correta, por isso não é a A, sendo que o enunciado pediu a incorreta. Por que que a B está incorreta? Os depoimentos das testemunhas serão transcritos em sua integralidade, não podendo ser feito o resumo dos mesmos. Ela está incorreta. Porque existe essa possibilidade, não há essa necessidade real de constar integralmente todo o testemunho, uma vez que tal situação inviabilizaria todo o ordenamento jurídico e a própria audiência em si, devido a muitos testemunhos ser muito longos. Então, há sim, na prática, esse resumo dos depoimentos. Por isso, essa questão a questão está correta, contudo, a assertativa está incorreta porque serão transcritos em sua integralidade? Não, eles poderão ser resumidos. A letra C, ela está correta porque a testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Perfeito. Artigo de lei também. A testemunha, ela não poderá prestar o compromisso se tiver estes itens, perfeito? Até o 3º grau civil. E aí, na prática, nós costumamos dizer que esse depoimento valerá como mera informação. Excelência, tudo bem, ela foi contraditada, né? Vamos supor, o advogado da outra parte contraditou. Na prática, você fala, excelência, eu gostaria de ouvi-la como informativo do juízo. Perfeito, ela vai deferir que é o que é permitido, ok? E a D. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Perfeito. Não há essa possibilidade de forma alguma. Não podem haver descontos no que tange às testemunhas que foram convocadas ou intimadas para comparecimento em audiência. Perfeito? Retomaremos agora a questão sobre as provas periciais. Nós falamos há pouco sobre a questão do deferimento, das possibilidades em que ela é deferida e das possibilidades em que ela é indeferida, ok? Seguimos também agora na situação em que a prova pericial pode ser dispensada. Essa é uma situação que também acontece muito na prática trabalhista, contudo, muitos advogados não utilizam. A prova pericial ela pode ser dispensada, ok? Desde que haja concordância de todos os envolvidos. Quem são os envolvidos em uma reclamação trabalhista? Reclamante, reclamado e o magistrado. O magistrado tem que concordar porque essa dispensa da prova pericial, ela só é feita mediante comprovação de documentos, de pareceres, em que tragam o livre convencimento do magistrado em, ok, pelos documentos e pelos pareceres, eu não tenho a necessidade de fazer uma prova pericial. Então, ele dispensa essa prova. Ele dispensa a prova com concordância. Reclamante, reclamado e magistrado. Perfeito? Até porque a prova pericial, na prática, é uma prova cara. É uma prova que onera muito as empresas, sendo que, na grande maioria dos casos, são as empresas que arcam com esses custos. Dessa forma, eventualmente, havendo uma dispensa, a empresa fica menos onerada nessa situação perante a Justiça do Trabalho. Seguindo na nossa aula, é importante falar também que existem algumas situações em que a perícia não pode ser dispensada de forma alguma. Exemplo, pedido para perícia, insalubridade e periculosidade. Não existe possibilidade de dispensá-la, salvo quando o juiz autoriza aquilo que a gente chamou de prova emprestada. Então, havendo um laudo em que as partes trabalharam no mesmo local, mesma função, tudo muito similar, e aí feito esse pedido pela reclamada, então solicitará
O juiz aprova a emprestada, a qual, em deferindo, será liberada. Contudo, lembrando que numa questão de concurso, numa questão da OAB, a perícia é obrigatória quando há periculosidade e ou insalubridade. Perfeito? Após essa situação do deferimento da perícia, nós temos uma situação em que, havendo o deferimento, as partes poderão promover quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são as perguntas das partes ao perito. Ou seja, ao perito técnico que irá desenvolver esse laudo, as partes podem fazer questionamentos. Esses questionamentos virão através de uma petição e a qual deverá ser encartada nos autos. Ok, vamos fazer uma perícia de periculosidade referente à altura. Eu gostaria que o senhor perito esclarecesse quantos metros de altura do solo o reclamante permanece. Quantas horas ele fica fora do solo. Esses tipos de perguntas que ajudam a complementar o laudo e, obviamente, seja pelo reclamante ou seja pela reclamada, isso facilita no desenvolvimento do laudo e na sua defesa, ou se você está pelo advogado do reclamante, nos seus pedidos. Lembrando que o magistrado também poderá fazer quesitos. O magistrado também apresenta quesitos. Essa é a grande situação. Por quê? Quando existe essa prova, ciente que vai haver essa prova pericial, ele poderá solicitar os quesitos que ele entender melhor. Perfeito? Seguindo a matéria, nós costumamos dizer que depois que há o deferimento, quando há a designação dessa perícia, tudo correu como nós dissemos até agora, né? Existe uma possibilidade das partes se manifestarem. Ok? Elas vão se manifestar em dois sentidos. Se a perícia não foi feita, ela pode mencionar a suspeição do perito. Ou seja, ela pode alegar, excelência, esse perito aqui, ele tem eventualmente algo a contribuir para o reclamante, ou ele tem algo a contribuir para o reclamado. É desta manifestação, dessa impugnação, o juiz que decidirá. Neste mesmo período, contados de 15 dias, referente a essas alegações, que também caberão, as partes podem indicar assistentes técnicos, isto é, outros peritos que acompanharão o perito principal. Isso acontece comumente junto às reclamadas, ou seja, o juiz defere uma prova pericial para analisar se o ambiente é insalubre. Comparece, é nomeado o perito, a empresa paga esse perito. No que comparece, neste prazo de 15 dias da nomeação da perícia, a parte reclamada já nomeia um assistente técnico, o qual acompanhará a perícia a fim de averiguar se ela está sendo feita corretamente. Isso é de suma importância para desenvolver a defesa das reclamadas. Tá ok? Essa perícia, ela também pode ser realizada por carta precatória, como aconteceu agora que nós falamos, referente ao depoimento. Essa situação ocorre quando o processo já foi distribuído em outro local. Como nós dissemos, existe essa possibilidade. Então, se o processo foi distribuído num local, mas o ambiente insalubre está em outro, há necessidade de cumpri-la através de uma carta precatória. Poderá ser feita totalmente nos mesmos moldes encartados, exatamente como nós falamos. Perfeito? Com 15 dias, manifestações, apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Tá ok? Seguindo nessa questão da perícia, nós temos que o perito, ao realizar o laudo, ele vai utilizar todos os meios necessários. Tudo que ele puder utilizar, ele vai fazer. Sendo que, eventualmente, o perito pode, inclusive, solicitar comparecimento das partes na perícia, comparecimento de testemunhas. Ele pode solicitar diversas questões, pois o laudo dele tem que vir totalmente fundamentado. Tem que ser um laudo 100% completo, em que não haja margem para nenhum tipo de erro, apesar de muitas vezes, após, como nós explicaremos daqui a pouco, existe essa possibilidade de impugnação do laudo. Perfeito? Ainda seguindo nessa situação, existe, conforme a previsão do artigo 475 do CPC, quando a situação é muito complexa, pode haver mais de um perito. O próprio magistrado nomeará um segundo perito judicial, a fim de que não ocorra nenhum tipo de erro. Perfeito? Ao voltar, vamos seguindo
nesse andamento da perícia. Quando a perícia retorna pronta, o laudo definido, tudo perfeito, existe a possibilidade de o juiz considerar que o laudo é insuficiente e ele pode solicitar uma nova perícia. Ou seja, ele quer a mesma perícia naquela situação. Ainda o magistrado, ele não está vinculado ao laudo. Isso é uma das questões mais importantes a ser ditas. O magistrado não está vinculado ao laudo. Sendo assim, ele pode, a qualquer momento da decisão dele, proferir uma sentença completamente diversa do que consta no laudo. Porque as provas dele, elas são de várias partes, como nós dissemos, pericial, testemunhal, documental. Sendo assim, para ele formar a convicção dele, não há a real necessidade de seguir o laudo. Muito pelo contrário, ele poderá formalizar essa convicção dele de qualquer forma. Perfeito? E a fim de encerrar esse tema sobre as provas periciais, lembrando que após, gostaria de lembrar que após essa situação da apresentação do laudo, as partes possuem 15 dias para manifestar-se sobre o laudo. Esses 15 dias abre-se em prazo comum, tanto para reclamante quanto para reclamada. Quando a perícia tiver alta complexidade, então abrirão prazos separados. Porque uma vez que ela pode apresentar CDs, pendrives, atos que há necessidade de retirar junto à vara, então o juiz abre 15 dias para o reclamante, 15 dias para o reclamado. Perfeito? Essa situação é sobre as provas periciais. E como último tema da nossa aula, seguiríamos agora para a questão das alegações finais. As alegações finais, elas estão previstas no artigo 850 da CLT. As alegações finais ou razões finais, existem muitas pessoas que confundem essa nomenclatura, mas independente da nomenclatura, elas possuem exatamente a mesma finalidade. As razões finais, conforme o artigo 850, elas serão feitas oralmente, durante 10 minutos em audiência. Note que tudo isso remete à nossa ideia da unicidade das audiências na justiça do trabalho. Tudo acontece na audiência. O advogado tem que estar preparado para proceder com a defesa do reclamado ou mesmo com a solicitação dos pedidos do reclamante, sendo que essas razões finais, como dito, deverão ser feitas oralmente. Na prática, alguns juízes ainda deferem e concedem um prazo para apresentação, outros não. Essa situação é muito diversa e pode, efetivamente, modificar de um caso para outro. Perfeito? Passaremos agora, antes de encerrar essa questão da matéria, a mais um quiz sobre o que foi alegado até o momento. Vamos ao quiz. É incorreto afirmar que A. O preposto deve ser necessariamente empregado. B. Nas ações plurimas, os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da categoria profissional correspondente. C. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E D. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Veremos agora a resposta correta do nosso quiz. É incorreto afirmar que A. O preposto deve ser necessariamente empregado. Vamos lá, como dito, a fim de que o aluno entenda muito bem esta situação, este ponto referente a todas as questões, lembrando que, mais uma vez, é um enunciado que pega, porque as questões, a maioria, estão corretas. Contudo, solicitou que é incorreto afirmar que. E por que foi considerada A? O preposto deve ser necessariamente empregado? Não. Conforme o artigo 843, parágrafo 3º da CLT, nós falamos disso na nossa primeira aula das partes. Estamos nos explicando a questão das partes, dos procuradores, da apresentação da carta de preposição. Nesta situação daquela primeira aula, nós mencionamos o artigo, explicando que o preposto, e isso após a reforma, pessoal, isso é inovador. Quem trouxe isso foi a reforma a partir do encerramento da vacatio legis dela em 11 de novembro de 2017, a partir de então, o preposto não deve ser necessariamente o empregado. Ele pode ser qualquer pessoa nomeada pelo
proprietário através de uma carta de preposição. Sendo assim, por isso que ela está incorreta a afirmação. A letra B, nas ações plurimas, os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato da categoria profissional correspondente. Perfeito, está correto. Ela não necessita ser única ou plurima. Há possibilidade, sim, de representar-se pelo sindicato, uma vez que facilita o andamento do processo. Para todos, um processo coletivo, como nós dissemos, é plurimo e o termo similar é o coletivo. Um processo coletivo é muito mais simples de delimitar, de já julgar, e todos em uma única. Então, está perfeito. A letra C. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. Perfeito, exatamente, como dissemos também na nossa primeira aula, importa o arquivamento da reclamação. O reclamante que não comparecer, essa reclamação será arquivada, a qual poderá ser distribuída novamente. E a D, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Perfeito, exatamente. Lembra como falamos, teve uma questão até similar a isso na aula número 2? O juiz é o primeiro ato. Sempre, primeiro ato do magistrado trabalhista, propor a conciliação. A Justiça do Trabalho ela é norteada pelo princípio da conciliação. Sendo assim, ele sempre vai propor como primeiro ato a conciliação. Perfeito? Seguimos agora, para finalizar a nossa aula, sobre a questão das alegações finais. Nós mencionamos que as alegações finais e razões finais, elas possuem o mesmo nomenclatura, serão apresentadas no prazo de 10 minutos de forma oral e raramente há a possibilidade do deferimento desse prazo, a fim que ela seja apresentada mediante uma petição ou através de uma concessão de prazo, ok? Cumpre destacar que é muito de processo para processo. Exemplo, existem processos em que possuem laudos quilométricos, como dizemos na prática. Laudos que nunca terminam, provas que nunca terminam, oitivas de testemunhas, depoimentos pessoais. Então, a complexidade do caso, sem levar em consideração os pedidos, o valor da causa, o que está sendo pleiteado, o que está sendo solicitado. Nessa situação, quando há muita complexidade, cumpre o advogado alegar: Excelência, preciso de prazo para as razões finais. Se ele indeferir, cabe o quê? Protesto. Lembrando sempre do protesto. O protesto, como eu disse, é um meio que deve ser utilizado e muito na esfera trabalhista. E devido à possibilidade, ele deve. Excelência, solicito prazo para apresentação de alegações finais. Ele vai conceder 5, 10, 15 dias, o prazo que o magistrado entender. Em sendo indeferido, caberá protesto. Perfeito? Na prática também, existe uma situação muito comum, que são as alegações finais ou razões finais remissivas. O que são as alegações e razões finais remissivas? As alegações, elas são aquelas que remetem ao início do processo. Isto é, as alegações finais remissivas trazem a ideia de que, Excelência, está tudo certo, na minha opinião, o que eu quero é só confirmar o que eu já aleguei em contestação, se for advogado da reclamada, e em reclamação trabalhista, em sendo advogado do reclamante. E no mais, nós devemos deixar muito claro também o que deve ser alegado nestas razões finais trabalhistas. As razões finais trabalhistas são alguns itens que nós não podemos deixar de alegar, os quais, inclusive, fazem toda a diferença na convicção do magistrado. Isso é, como o processo ele tem uma alta complexidade, ele é um processo longo, é um processo que demandou muitos laudos, como nós dissemos, laudos, documentos, testemunhos, é muito mais fácil você alegar isso em alegações finais, mencionar essa questão, porque você facilita que o magistrado vislumbre de uma melhor forma o processo. De maneira resumida, ele vai compreender o que efetivamente está sendo narrado ali. Vamos lá. Deve-se alegar nas razões finais trabalhistas. 1. Impugnação a documentos não contestados. 2. Protestos por eventuais provas indeferidas. 3. Suscitar nulidades processuais. Por que nós estamos dizendo isso? Esses exemplos, essas situações são de extrema importância. As alegações finais é o último ato de se falar no processo de conhecimento, ok? Sendo assim,
Exemplos da impugnação a documentos não contestados. Se eventualmente na sua contestação você não falou sobre algum documento, fale nas alegações sinais. Independente da prova dessa situação estar precluída, você deveria ter falado na contestação, ela pode ter um conteúdo informativo para o magistrado. Perfeito? Em seguida, protestos por eventuais provas indeferidas. Dissemos agora. Então, exemplo, o juiz indeferiu uma prova pericial, o juiz indeferiu uma oitiva de testemunha e lá na audiência você protestou. Aqui você menciona novamente, menciona para ele verificar efetivamente o erro que ocorreu, bem como para embasar eventual pedido em sede de recursal. E por fim, suscitar nulidades processuais. O que você suscitou em contestação, você confirma em alegações sinais, independente de você ter feito e cumprido lá. Ah, professor, eu não cumpri lá, eu não aleguei lá, não tem problema. O importante você alega de novo. Tudo bem que você precluiu o seu direito, mas isso é uma questão que o magistrado vai analisar, ok? Mas você fazendo lá, reforce essa questão nas alegações sinais. Lembrando que uma vez que ela é o último ato que você fala num processo de conhecimento, essa situação faz toda a diferença. Perfeito? É isso que temos para hoje, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.